Bom dia, nono ano. Nós estamos aqui, né, mais uma vez, agora para iniciar os conteúdos do segundo bimestre, tá bom? Essa aula, as nossas aulas, não só essa, mas as demais aulas, nós sempre vamos procurar dividir em duas aulas, para não ficar tão cansativo para vocês, ok? Então, a gente vai falar sobre sujeito, tá? Não é um conteúdo tão difícil, porque a gente vem vendo o sujeito desde o 6º ano, né? Mas como vocês já estão no 9º ano, vale a pena a gente relembrar. Então, tem aqui sujeito. A gente vai classificá-los, mas vai lembrar, né, sobre a questão do sujeito, como é que ele pode ser identificado na oração, qual a posição que ele pode ocupar, né? E, enfim, a gente vai ver isso. Aí tem aqui que o sujeito é o termo da oração do qual pratica a ação. O sujeito, ele pratica uma ação, ou o sujeito também é aquele que faz a declaração do que está acontecendo, né? O sujeito, ele declara alguma coisa, tá? E para a gente ver um sujeito, né? Por exemplo, o sujeito é o termo essencial da oração. Mas para a gente identificar o sujeito, certamente a gente precisa de um predicado. Ou seja, a gente precisa de um verbo, né, e dos complementos desse verbo. E a gente vai ver agora aqui. Então, a oração ela é dividida em dois termos, que é sujeito e predicado, tá? O primeiro bloco é o sujeito. Então, a gente tem aqui o primeiro bloco, né, que é sujeito, e o segundo bloco é o predicado, ok? Então, aí a gente tem aqui no sujeito as crianças felizes, aí predicado, brincam muito, ok? Então, esse daqui é o sujeito, né? A gente até vê que esse sujeito é bem grande. Porém, a gente precisa saber quem é o núcleo do sujeito, porque a gente tem essa palavra, todas essas sentenças aqui, né? Mas acontece que a gente precisa saber quem está fazendo quem é a palavra-chave do sujeito, né? Está se declarando alguma coisa de quem? A declaração é da criança. Crianças brincam muito. Embora tenha essas palavras aqui acompanhando esse substantivo, mas o núcleo do sujeito é essa palavra aqui, criança, ok? Porque o núcleo do sujeito, ele pode ser um substantivo, como a gente está vendo aqui, um substantivo, pode ser um pronome, um numeral ou uma palavra substantivada. O que é uma palavra substantivada? A gente tem visto isso, né, mamãe? Uma palavra substantivada é aquela palavra que, na realidade, sozinha, ela não é um substantivo, mas ela pode ganhar valor, né, ou força de substantivo, se essa palavra estiver acompanhada de um artigo. Então, vamos ver isso direitinho. Então, vamos ver aqui o substantivo representado, ou seja, o sujeito representado por um substantivo. Aí tem aqui, César comprou muitos livros. Então, quem é o sujeito? César, e César é um substantivo. Depois a gente tem aqui outro exemplo. Ele gosta de ler bons livros. Então, eu tenho o sujeito representado por um pronome, ok? O que sobra do sujeito é o predicado. Depois aqui tem os dois deverão seguir juntos. A gente tem um sujeito representado por um pronome, dois, tá? Esse os aqui é o adjunto adnominal que está acompanhando ele. Agora tem aqui, um sim é o que crianças querem ouvir. Não só criança, né? Todos nós adoramos ouvir um sim. Então, eu tenho aqui um sim isolado. Se eu pegar o sim separado desse contexto aqui, eu vou classificá-lo como advérbio de afirmação. Não é isso? Um advérbio de afirmação. Mas aqui, dentro desse contexto, ele não é um advérbio, ele é uma palavra substantivada, porque ele está acompanhado desse artigo indefinido aqui. Então, ele é uma palavra, né, substantivada. Então, voltando, o núcleo do sujeito pode ser representado por um substantivo, por um pronome, não é isso? Por um numeral e por uma palavra substantivada, ok? Continuando, nono ano. A gente continua ainda falando sobre sujeito, porém agora a gente vai ver como localizar, né, o sujeito. Então, eu tenho várias maneiras para eu localizar o sujeito.
o que eu preciso fazer? Primeiro eu tenho que ver a concordância, né? Eu tenho que ver através da concordância. Se o verbo está, né, sempre na... Porque o verbo, por exemplo, eu olho para o sujeito. Eu tenho que perceber se o verbo ele está concordando com esse sujeito. Aí já vai dar para eu identificar o sujeito. Por exemplo, se o verbo estiver na primeira pessoa do singular, eu tenho que procurar o quê? Eu tenho que procurar o sujeito representado pelo pronome eu. Se o verbo estiver na terceira pessoa, eu tenho que procurar ou a pessoa ele ou ela, ou eu tenho que procurar um substantivo, não é isso? Que dê para eu substituir pelo pronome ele ou ela, tá? Ou eles ou elas. Então, tem aqui. Então, o verbo, ele sempre tem que estar de acordo, ou seja, no número do sujeito. Eu não posso ter um sujeito no plural e um verbo no singular. Não combina, né? Não tem como. Então, é a maneira de eu também ver. Aqui tem, olha só. Então, a gente faz a concordância aqui. Os meus colegas eram muito felizes. Então, você percebe que há uma concordância, porque não pode ter discordância. Então, até, os meus colegas eram muito felizes. Qual pronome que eu posso substituir esse sujeito aí? Os meus colegas. Os meus colegas, o pronome que substitui é eles, tá? Então, o verbo está na terceira pessoa do singular, ou seja, o sujeito está na terceira pessoa do singular, certamente que o verbo também tem que estar na terceira pessoa do singular, que é o verbo eram, ele está concordando com o sujeito. Outra coisa também, eu preciso identificar a posição do sujeito. Só que a gente entende que nem sempre o sujeito está no lugar dele, ou seja, à frente. Ele não vem sempre iniciando a oração. Ele pode estar no meio, ele pode estar no final, ok? Então, a posição do sujeito, às vezes, leva a gente a errar, né? A identificação dele por a gente não entender isso, ou seja, por a gente ter esquecido que para que eu identifique o sujeito é só eu fazer a pergunta quem fez, quem gritou, quem andou e quem pulou, né? E eu faço essa pergunta ao verbo. Então, eu tenho aqui, se o sujeito ele estiver no final da oração ou no meio da oração, eu direi que essa oração está na ordem inversa, ou pode ser chamada também de ordem indireta, ok? Agora, se o sujeito estiver iniciando a oração, a gente vai entender que a oração está na ordem direta. Aí a gente tem aqui, a oração na ordem direta é assim, sujeito mais predicado, ok?